verso 6. Quero agradecer as pessoas que estão nos vendo neste momento ao vivo. Tenho certeza que Deus vai falar também no seu coração, você que está aí na sua casa. Filipenses capítulo 4 e o verso 6. Aleluia. Amém. Nós vamos falar nessa noite sobre a insatisfação. A insatisfação é uma enfermidade dos nossos dias. A insatisfação é uma enfermidade dos nossos dias. Aleluia. Filipenses capítulo 4 e o verso 6. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra de Deus: não estejais inquietos por coisa, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica em ação de graça. Amém? Eu vou ler mais uma vez. Não estejais inquietos, impacientes por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações ou com ação de graça. Pai, em cuja presença nós estamos nessa noite, eu peço a tua bênção, Senhor Jesus, neste momento, ao pregar a tua palavra, Senhor Jesus. Que teu Espírito Santo venha, Senhor, usar o meu intelecto, a minha voz. Senhor Jesus, que possamos nessa noite ter um coração como uma terra fértil, Senhor, onde a boa semente irá cair nessa terra fértil, irá germinar, Senhor, irá crescer e dar bons frutos, Pai. Nos dê graça ao Espírito Santo. Abençoe a cada um que está aqui nessa noite, as pessoas que estão me vendo neste momento. Que realmente possamos entender a tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tome assento, meus irmãos. Aleluia. Nós vamos falar nessa noite então sobre a insatisfação, que é o mal deste momento, né? A insatisfação. Em geral, nós aqui da civilização ocidental, nós não temos muito o que reclamar, né? Quando eu falo ocidental, é a União Europeia, América do Norte, América Latina, África do Sul, Austrália, Nova Zelândia. São países que estão bem, né? São países que não estão em guerra. Pode ter algum problema econômico, como no nosso caso o Brasil, que está saindo de uma crise, mas que, graças a Deus, nós não estamos em guerra. Nós estamos aqui neste momento. Existe uma violência muito grande nesse país, mas nós podemos estar aqui neste lugar em segurança. E às vezes nós estamos insatisfeitos. Às vezes nós não estamos contentes com aquilo que temos, com a vida que levamos. Não estamos satisfeitos com a nossa casa, não estamos satisfeitos com o nosso casamento, não estamos satisfeitos com o nosso emprego, não estamos satisfeitos com as nossas amizades. Estamos insatisfeitos, não é? E é interessante que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Timóteo capítulo 6, verso 8. O apóstolo Paulo foi o mentor de Timóteo, e ele dá um conselho para Timóteo. Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, verso 8: tendo com que vestir e com que comer, estejais com isso contente, não é? Nós hoje estamos vivendo no momento em que o consumismo está muito perto da gente. Nós ligamos a televisão, nós vamos encontrar a palavra compre. Nós andamos na rua, vamos encontrar um outdoor, compre. Nós nascemos para consumir. Desde a nossa primeira fralda, aquela mais fofinha, aquela menos fofinha, não é? Aquela mais sequinha. Desde a nossa primeira fralda, não é? Nós nascemos para consumir. Mas o problema é que às vezes nós não estamos contentes com aquilo que Deus nos deu, e às vezes estamos comprando aquilo que nós não precisamos comprar, com dinheiro que nós não temos com que comprar, e aí nós ficamos endividados, e aí nós ficamos tristes, e aí nós pensamos já o que vai acontecer amanhã, segunda-feira. Meu Deus, tem gente que às vezes está no culto, não está nem prestando atenção no culto, porque está pensando o que vai acontecer amanhã.
Amanhã a agência bancária vai abrir e ele vai ter que arrumar algum dinheiro para cobrir o cheque especial. Porque às vezes não estava contente com alguma coisa e entrou numa dívida. E para tentar sair dessa dívida, entrou numa outra dívida. E para sair dessa outra dívida, fez uma outra dívida. Na realidade isso aconteceu comigo em um tempo na minha vida, não é? Isso virou uma bola de neve, acabamos em nada, não é? Mas eu quero dizer para você nessa noite que Deus tem propósito para você. Eu gostaria de citar Jeremias capítulo 33 e verso 3: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Porque o Deus que você serve é o Deus que patrocina falidos, é o Deus que está interessado em investir na sua falência, seja ela qual for. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor Jesus. E às vezes nós estamos angustiados, e eu cito para você Salmos 50 e verso 15: invoca-me, diz Deus, no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Será que você tem motivo nessa noite para glorificar a Deus? Será que não tem alguém pior que você? No mínimo, nós fizemos hoje, pelo menos, eu tenho certeza que todas as pessoas que estão aqui nessa noite fizeram pelo menos 3 refeições, no mínimo. Mas milhões de pessoas não fizeram sequer uma única refeição. Pessoas sitiadas ali na Síria, filhos que não sabem onde estão seus pais, e a grande maioria já estão mortos, filhos órfãos de uma guerra imbecil, uma disputa de poder religioso e de poder bélico. E as pessoas no meio disso, você pode glorificar a Deus nessa noite, porque o seu Deus tem conservado até esse momento a sua vida. E às vezes nós estamos murmurando. A murmuração nada mais é do que uma reclamação descabida contra Deus. Antes de nós murmurarmos, nós devemos olhar para nós e verificar se eu que dei causa para aquela situação que está acontecendo. As nossas ações, todas elas têm uma reação. O nosso pecado tem uma ação e também tem uma reação. Davi pecou, o grande Davi, o grande rei, e foi-lhe dado uma oportunidade de fazer uma escolha. O profeta de Deus, o homem de Deus, chega para ele: Davi, você vai ter que ser penalizado. Você prefere cair na mão dos homens ou na mão de Deus? Ele disse: eu prefiro estar na mão de Deus, porque na mão dos homens onde não tem misericórdia, não há misericórdia. E às vezes nós estamos reclamando e pecando, porque nós estamos fazendo uma reclamação descabida contra Deus. Em Números capítulo 14 e verso 34, Deus queria dar ao povo de Israel uma terra nova, porque eles viviam como escravos 400 anos, escravos dos egípcios, escravo no Egito. E essa insatisfação deles em serem escravos, esqueceram das bênçãos de Deus e começaram a caminhar pelo deserto, mas ainda estavam insatisfeitos. Eles ficaram insatisfeitos contra Moisés, ficaram insatisfeitos contra Arão e contra o próprio Deus. E era interessante que acontecia um milagre a todo momento, aquele povo andando no deserto. No deserto tinha uma nuvem, presta atenção, tinha uma nuvem no deserto, uma nuvem fofinha, cheia de água, que refrigerava aquele lugar. Uma nuvem que deixava o deserto numa temperatura agradável durante o dia, e à noite uma coluna de fogo aumentava a temperatura daquele lugar, porque no deserto tem uns extremos. Durante o dia é muito calor, um calor que o ser humano não suporta, e à noite são baixas temperaturas. Com tudo isso acontecendo, aquele povo reclamava contra tudo. E quando você vai em Números capítulo 14 e verso 34, Deus manda e pede para Moisés pregar 12 homens, um de cada tribo, e mandar espiar uma terra, que era a terra prometida. E não dá tempo de falar sobre isso, mas quando eles voltam, eles não acreditam que Deus ia dar vitória para eles naquela terra, porque eles ficaram olhando para os exércitos que eles tinham, olhando para os soldados, para os filhos de Anak, que eram homens grandes, e eles não tiveram coragem de dizer para o povo que poderia ir, que Deus ia dar vitória. E eles começaram a inflamar o povo,
começaram a infamar o povo e dizer que não tinha chance nenhuma de entrar naquela terra. Apenas Josué e Caleb diziam: olha, vamos para cima, Deus vai nos dar essa terra, Ele já nos deu. Mas o povo ficou com medo. E aí Deus fala lá em Números capítulo 14, verso 34, que segundo os dias em que aqueles homens estavam espiando a terra, 40 dias, seria representado cada dia um ano. E ele disse: levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos no deserto, e conhecereis o meu afastamento. Porque eles estavam descontentes, e o descontentamento faz com que também nós não obedeçamos a Deus. Quando nós estamos descontentes com alguma coisa, nós não queremos ouvir mais nada, não é? Estamos descontentes, criamos uma barreira da comunicação entre a gente e aquela pessoa que a gente está descontente. Mas quando você volta um pouquinho, em Números capítulo 14 e verso 29, Deus disse que naquele deserto iriam cair todos os cadáveres, como também todos que foram contados segundo a vossa conta, de 20 anos para cima. Ou seja, de 20 anos para cima, naquela geração, 40 anos, ou seja, de 20 a 40 anos, quem tinha ali ia morrer no deserto, e morreu. Só ficou quem estava abaixo de 20 anos. E quando eles foram entrar na terra prometida, tinham 60 anos. Está aí, Números 14 e verso 29. É interessante essa nossa insatisfação com as coisas. Nós estamos reclamando demais. Nós estamos numa geração de mimimi. Estamos numa geração que as coisas não andam, não é? Eu lembro que nós tínhamos um computador, me foge agora, ele MX2, coisa assim. Era muito lento. Tinha um cartãozão assim, tinha uns pés de um papel que você colocava, tinha um, né? Me foge o nome desse computador, era DM2, não sei mais. DX2, né? DX2, muito bem. Tem gente aqui que é desse tempo. Que chato, estão ficando velho, né? DX2. E aquilo era uma vida para carregar um texto, né? Andávamos com um pacote de disquete para lá e para cá. E tínhamos a paciência de colocar, não é? E usávamos um programa chamado WordStar. Usávamos um programa que chamava WordStar, não é? Os caracteres cheio de comandos, mas nós estávamos infelizes. Olha, melhor, nós estávamos felizes por aquilo, que era guardava e armazenava informações. E a gente perdia essas informações naqueles disquetes que a gente caminhava, tinha que andar com uma caixa grande de disquete. Hoje um pendrive aí, sei lá, cabe quantos gigas de memória, né? E aquilo ali era poucos mega, não é? E hoje nós queremos coisas muito rápido. A gente ia muitas vezes comprar um sapato, se não tinha o número do nosso sapato, o dono da loja de sapato falava: vou encomendar, daqui 15 dias chega. A gente esperava os 15 dias para chegar o sapato. Não era assim? Hoje nós queremos muito rápido, as coisas muito rápido. E Deus tem que andar nessa velocidade da tecnologia, como se Deus fosse obrigado a nos abençoar, como se Deus fosse obrigado a nos atender naquele momento. Deixa eu falar uma coisa para você. Se existe um ser paciente, esse ser paciente chama-se Deus. Porque senão, nem eu e nem você estaríamos aqui. Para começo de conversa. Para começo de conversa. Aliás, Deus diz que um dia para Ele é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia, porque Ele é eterno. Nós estamos preocupados com o relógio, estamos preocupados com o tempo do culto, com o tempo das nossas reuniões. Mas Ele é eterno. Quem é eterno não tem pressa. É eterno. Eu gostaria de dizer para você que você também é eterno. Mas como assim, pastor? Você está muito focado nessa vida. A eternidade com Deus te espera. Se você espera a Deus somente nessa vida, diz a palavra de Deus que você é o mais miserável dentre os homens. Isso é um versículo bíblico. Não espere só Deus aqui. O que Deus tem para você são coisas que os olhos nunca viram e o ouvido jamais ouviu. João, que escreveu o Apocalipse, ele disse que foi até o terceiro céu. Ele viu coisas que que ele não conseguia dizer, ele não conseguia expressar o que ele viu. Coisas inefáveis. Ele conta, mas que ele não conseguia descrever. É interessante que o povo
não era contente nem com Jesus. Se você ver lá em Mateus capítulo 11, verso 18 e verso 19, Jesus fala assim: olha, porque João Batista veio não comendo nem bebendo, porque João Batista já me alimentava de gafanhoto, né? E vocês disseram que ele era do demônio. Agora eu vim comendo e bebendo, e vocês dizem aí: eis o homem comilão, beberrão, amigo dos pecadores, né? A gente nunca está contente. O pastor Lucinho fez um vídeo e mandou, né? Eu até postei no Face da igreja. Tem muita gente que está contente com o pastor. Não gosta de jeito desse pastor, não sei o quê. E gente que não para em igreja nenhuma, em lugar nenhum, né? Porque fica vendo o jeito. Irmão, olha o jeito de Jesus. Aliás, o jeito de Jesus já não agradou aqui. Jesus ficou irritado, ficou nervoso. Viu? Veja o Batista, não é? Vocês falavam que ele tinha demônio, isso porque ele não comia, não bebia. O negócio dele era morder gafanhoto. Agora venho eu, comendo e bebendo, você fala que eu sou comilão, beberrão e amigo dos pecadores. Ainda bem que Jesus era amigo dos pecadores, porque é por isso que eu estou aqui nessa noite, porque Ele me amou primeiro, sendo eu ainda um pecador. Aleluia, obrigado Jesus, por Senhor ser o nosso amigo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. É interessante que o fruto do Espírito, ele se divide em 9 partes. Está lá em Gálatas capítulo 22 e capítulo 5, Gálatas 5, verso 22 e 23. E tem uma partezinha desse fruto do Espírito, uma das partes, que é chamada de longanimidade. Longanimidade é o que demonstra paciência, resignação, resignado, conformado, não é? Então nós temos que ter esse fruto do Espírito, da longanimidade. Eu gostava das coisas muito rápido, até pelo meu temperamento. As coisas tinham que acontecer muito rápido, até pela minha formação militar, não é? Mas eu aprendi que Deus faz as coisas no momento certo, na hora certa. Porque quando Deus faz alguma coisa, Ele prepara para que aquilo aconteça. Deus não semeia em lugar onde não pode dar fruto. O Senhor prepara a terra, Ele manda a chuva. E diz a Bíblia que Ele manda a chuva até fora de tempo. E haverá alguns frutos fora de tempo também. E quando Ele quer, Ele faz. Mesmo quando a gente acha que aquilo não é nosso tempo, não é tempo. E o que é o tempo para a gente? O tempo é o nosso carrasco, é o nosso inimigo. Quando Deus fala para Abraão que ele seria pai de uma grande nação, mas ele não tinha filho porque Sara era estéril. E o tempo correu para Abraão. Mas quando ele tinha 100 anos, veio um anjo. E naquele tempo era tenda, e as tendas eram divididas, os quartos e os cômodos, por pano. E os anjos vieram e falaram para Abraão, já com 100 anos de idade, e disseram para Abraão: Abraão, o ano que vem, a essa hora, Sara vai dar luz a um filho. E a velhinha Sara estava logo depois da cortina. E diz a Bíblia que a Sara ria. Eu acho que ela fazia a velhinha, né? Porque diz a Bíblia que era cessado os incômodos das mulheres, ou seja, ela não menstruava mais. Você pode não ter útero, mas se Deus falou para você que você vai gerar filhos, você vai gerar filhos. Tinha 100 anos de idade. Oh, aleluia. Foi pai de uma grande nação. Daí, nessa genealogia, veio Israel de Deus. E Jesus está nesse meio. Eu não sei quanto tempo você espera a promessa de Deus cumprir na sua vida. Eu esperei 38 anos praticamente da minha vida. Eu tinha um sonho em ser um pregador. Eu pegava a vassoura. Quando eu era pequeno, eu brincava que a vassoura era o microfone. Eu pregava para o meu irmão, e meu irmão fingia que era igreja. E daqui a pouco ele ia pregar e eu fingia que era igreja. 38 anos se passaram. E o Senhor me deu uma igreja, não uma igreja, uma família. E de uma família nasce uma igreja. Porque a maior igreja que você tem é a sua família. E se você não conduz a sua família, e se você não prega para a sua família, se você não pastoreia a sua família, esquece. Você não pode, você não deve pastorear ninguém. Tem muitas pessoas perdendo
acha que estão ganhando almas, mas estão perdendo a sua casa. Cuide da sua casa, seja o melhor pastor para a sua casa. Vocês têm essa obrigação de cuidar da família de vocês. A insatisfação que nós vemos hoje destrói casamentos e famílias. São cônjuges resmungões, que às vezes ficam discutindo com o companheiro. Em Provérbios capítulo 5 e verso 18 diz assim: bendito seja o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Quantas pessoas estão vivendo assim? Às vezes estão na casa de Deus, mas em casa é complicado. Não há respeito entre o marido e a mulher, não há respeito entre os filhos e os pais, não há honra, não há fidelidade. Estão insatisfeitos. A Bíblia fala que a insatisfação só deforma o rosto. E é interessante você estar com alguém insatisfeito. Você trabalhar com alguém insatisfeito é coisa terrível. A pessoa que está insatisfeita, ela contamina todas as pessoas que estão à sua volta. É uma pessoa amarga, reclama de tudo, não é? Tem crente que é que nem técnico de futebol. Mas não estou falando do técnico de futebol, eu estou falando da torcida, porque cada torcedor é um técnico de futebol, não é? Eu vejo esses programas, eu não perco tempo com isso, me perdoe quem gosta, porque se você vê, a conversa é a mesma. Eu nunca vi um jogador de futebol dar entrevista, a hora que ele troca de time, ele dá uma entrevista, senão essa mesma conversa: estou aqui para fazer um bom futebol, vou vestir essa camisa, não sei. A conversa é a mesma. A conversa é a mesma, não é? Mas às vezes nós queremos ser os técnicos, né? Ah, pastor deveria pintar esses tijolos de azul, ou deveria ser de amarelo. Ah, esse pastor deveria ser não sei o quê, deveria ser não sei o quê. E nós começamos a ser insatisfeitos, e Satanás começa a trabalhar na tua mente, e você começa a perder a bênção de Deus. Você começa a ficar crítico, depois você fica cínico, e depois você fica cético, porque você não crê mais em nada. Viva a unção do Espírito Santo na tua vida. Para de olhar para a vida dos outros. Olhe para você. Cuide da sua família. Cuide da sua vida. Ore pelo seu pastor. Ore pela sua igreja. Ore para o seu irmão que está em dificuldade. Nós estamos insatisfeitos com tudo. Porque se senta na frente, porque você está na frente. Senta no meio, porque você está no meio. É do lado, do lado. Tudo é insatisfeito. Glorifique a Deus, porque você pode estar nesse lugar e milhões de pessoas estão pagando com a sua vida por dizer que amam Jesus. E nós estamos insatisfeitos. É interessante que Jesus sabiamente fala lá em Mateus, no capítulo 6 e verso 16, não é? Até o verso 18. Ele até fala, quando a gente for fazer um jejum, e quando a gente faz jejum, a barriga ronca mesmo, né? Principalmente quem gosta de beber bastante, né? Ele fala: quando jejuardes, não vos mostreis com aspecto sombrio, como os hipócritas, né? Se mostrar insatisfeito, pois eles figuram o rosto com a intenção de mostrar às pessoas que estão jejuando. Tem gente, né, que vem falar para mim: pastor, eu estou jejuando. Não precisa falar isso para mim. Eu estou me consagrando, pastor. Não precisa, irmão. Jesus falou para você não falar nada. Quando você jejuar, fica quieto, né? Não é para você ficar com o rosto caído ali, né? Irmão, o que foi, irmão? Estou jejuando. Nós temos a necessidade de mostrar que nós estamos na espiritualidade. Nós temos a necessidade de mostrar que nós somos espirituais. Via de regra, tem as exceções. Esses são os piores. São os que mais dão trabalho para o pastor. E tanto que eles se tornam juízes. Juízes. Deixam de fazer aquilo que gostariam de fazer para julgar os outros. Jesus não precisa de juiz. Ele já é o juiz. Aliás, nem hoje ele é o justo juiz. Diz a Bíblia que naquele dia ele será o justo juiz, no dia de julgamento. Não é? Tu, porém, quando jejuares, versículo 17, Mateus 6,17, unge a tua cabeça e lava o rosto, pois assim não parecerá aos outros que jejuais, e sim ao teu pai em secreto, a Deus, e teu pai que vem em segredo te recompensará. Olha que fala: e vai investir recursos do céu na tua vida.
Amém? Eu sei que tem muita gente que ora por mim aqui. Eu sei que tem muita gente que consagra pela minha vida aqui. E eu preciso entender isso, eu sei disso. O fato de eu estar aqui são as orações de algumas pessoas. E de duas pessoas especiais da minha vida: o senhor Sebastião e a dona Maria Solide, que têm orado por mim. Pessoas que me veem agora, eu tenho certeza, em outros lugares, em outras cidades, pessoas que nós temos relacionamentos, oram por mim. É por isso que eu estou aqui. É pela misericórdia de Deus e pela oração desses irmãos. Senão eu não estaria aqui. Aleluia. Provérbios, no capítulo 15, verso 13, diz assim: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Isso quer dizer que algumas coisas na nossa vida nós levamos para o nosso coração. Nós não podemos deixar isso descer ao nosso coração, para não criar uma raiz de amargura. Eu costumo dizer que eu não carrego ninguém, não costumo carregar ninguém. Porque às vezes nós temos um problema com alguém e nós vamos remoendo aquilo o tempo todo e nos traz outra insatisfação. A falta de perdão nos traz insatisfação. A falta de perdão nos traz insatisfação nos relacionamentos. E a pessoa que era importante para nós deixa de ser importante. Não interessa mais, não é? A insatisfação faz uma sociedade ficar exaurida, um povo tornar-se corrompido. A insatisfação leva a manifestações violentas. É que nós estamos assistindo nesse país. Não se consegue fazer uma passeata dentro de uma democracia. Tem que terminar em quebra-quebra, tem que terminar em destruição. A insatisfação está fazendo isso. Ah, pastor, mas tem uma causa. Mas nós não podemos estar poluídos por isso. Há uma grande diferença de uma manifestação popular dentro da democracia. Nós temos um exemplo do nosso pastor Martin Luther King, da Igreja Batista, que conseguiu reunir brancos e negros numa grande marcha contra o preconceito. E agora, nesse pacote maluco que nós estamos vendo, usaram uma frase de Martin Luther King num fly que eu recebi para defender a identidade de gênero. Misericórdia. Se Martin Luther King estivesse vendo um negócio desse, misericórdia. Como as pessoas estão misturando as coisas. Como as pessoas estão misturando as coisas. Isso tudo é fruto da insatisfação. Em Lamentações capítulo 3 e verso 39 diz assim: de que se queixa o homem, senão de seus próprios erros e pecados? A humanidade caminha a passos largos para a desgraça, por causa dos erros, por causa do pecado, de tudo que nós estamos vendo. Os nossos filhos vão para a escola, achamos que a escola é um lugar seguro, mas é o primeiro lugar que eles têm contato com a cocaína, no banheiro das escolas. Eu não estou jogando por alto, estou dizendo que isso acontece. Eu tenho experiência e vi isso em loco. Esse país precisa voltar-se para Jesus. Estamos vivendo um tempo difícil, um tempo da insatisfação. Em Judas só tem um capítulo, né? No verso 16 está escrito acerca assim dos insatisfeitos. Judas, verso 16: os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas próprias paixões. Você quer ver você se enrolar na vida? Você quer ver você ser um derrotado? Ande segundo as suas paixões, porque o nosso coração, ele nos trai. Viva segundo as suas paixões. Você vai perder tudo. Vai perder família, vai perder carro, vai perder casa, vai perder fazenda, vai perder a salvação, vai perder tudo. Porque as nossas paixões estão ligadas aos desejos da carne. Por isso que nós temos que estar fortes do Espírito. E é uma luta muito grande dentro da gente.
O apóstolo disse que na verdade o espírito estava pronto, mas a carne era fraca. Então precisamos amortizar essa carne. A insatisfação tem sua raiz no fato de nós não termos paz com Deus. A pessoa que é insatisfeita, ela não tem paz com Deus. Eu sempre cito aqui uma irmã chamada Maria Borges, da cidade de Tupã. Ela ficou muitos anos com câncer numa cama, e as pessoas da igreja iam ali para arrumar a casa dela, ajudar ela, dar banho nela, porque ela não conseguia fazer mais nada. Mas todas as vezes que nós entrávamos naquela casa, nós achávamos que nós íamos levar uma palavra de alento. Nós que saímos dali confortados, porque ouvimos palavras de vida, palavras de vitória. Estava acima da condição da doença, porque ela estava em paz. Nós estamos aqui de passagem, ninguém vai ficar aqui para semente. Daqui a alguns anos nós não estaremos mais aqui, eu não vou estar mais aqui. Nós não pensamos nisso, ninguém aqui é eterno nessa vida. Nós temos a eternidade com Deus. Por isso eu quero citar para você o que o apóstolo Paulo disse lá em 2 Coríntios, no capítulo 6 e o verso 10, já estou terminando. 2 Coríntios capítulo 6 e verso 10, diz assim: entristecidos, mas sempre alegres. Que coisa doida! Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Como é que pode uma pessoa estar triste, mas estar alegre? Sabe por quê? O apóstolo Paulo tinha uma visão diferente das coisas. Ele não focava no momento. Eu não sei se você vai me entender o que eu vou dizer. Imagina que você está com um problema muito grande nesse momento. E você tem uma coisa muito simples. Você tem uma dívida grande aqui, isso te perturbou a cabeça, mas você tem a certeza, você sabe que o mês que vem vai vir aí o dono de uma grande empresa, já conversou com você. Dia 5 do mês que vem ele vai vir pagar a sua dívida. Então você está preocupado no momento, mas tem certeza que vai resolver o problema. É isso que o apóstolo Paulo quis dizer. De uma maneira muito simples estou explicando para você. Entristecido, mas sempre alegre. O apóstolo Paulo tinha um foco. O alvo era a vida eterna. Ele não se importava com o momento que ele vivia. Ele se importava receber a alegria de Deus no coração dele para a vida eterna. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Porque aonde o apóstolo Paulo passava, ele falava de Jesus e muitas vidas se convertiam. Portanto, aquele que entregou a sua vida ao Senhor Jesus e se arrependeu da sua insatisfação, experimentará a verdade de Deus na sua vida. Para de murmurar, irmão. Para de reclamar. A partir de hoje, comece a glorificar a Deus. Você tem motivo para glorificar a Deus. Olhe para a sua família. Quantas mães e pais nesse momento têm filhos em presídios? Quantos filhos estão nas drogas? Quantas mães chorando? Quantos filhos que se vão tão cedo, na tenra idade, por causa da criminalidade? Mas você está aqui nessa noite e Deus te deu uma família maravilhosa. Agradeça a Deus por essa família. Agradeça a Deus pela sua família. Quantas pessoas estão se refugiando no nosso país, do Haiti, da Venezuela e de outros países, pela falta de condição de vida. Esse país ainda é um país maravilhoso. Eu sempre digo que nós cristãos poderíamos mudar esse país, mas nós somos muito desunidos. Nós somos desunidos. Nós temos a semente, a essência de Deus para mudar esse país. Esse país onde tudo que se planta você colhe e dá. Nós temos diversas estações no ano inteiro. Nós temos no sul um frio que dá para plantar frutas no frio. Nós temos no nordeste que é quente, que dá para se plantar frutas que se desenvolvem em climas quentes. É um país que tem todas as estações. Eu fui para Campos de Jordão, fiquei uma noite só. Nós estávamos ali dentro do camper, 4 graus negativos, o negócio estava gelado demais. Amanheceu o dia, eu falei, vou embora desse lugar.
Mas quem gosta de frio vai para lá, né? Aí, pronto. Quem gosta de calor vai para o Nordeste. Então esse país é um país abençoado por Deus. O que falta é homens e mulheres que realmente queiram experimentar o viver para Deus e mudar essa nação. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Mas eu quero terminar nessa noite com 2 versículos maravilhosos. Primeiro eu quero citar para você Efésios capítulo 6 e verso 17. Quando o apóstolo Paulo, e se você ler Efésios 6 inteiro, você vai perceber isso. Ele fala sobre a armadura de Deus. E sabiamente, no verso 17, a armadura mesmo, de guerra. Sabiamente ele fala no verso 17: tomai também o capacete da salvação. Capacete da salvação. O centro da operação de Deus pode ser a tua mente, mas também pode ser o centro da operação do diabo. E não é à toa que ele fala tomar o capacete da salvação. Que outra coisa venha dominar a tua mente, a não ser a certeza de que você é salvo em Cristo Jesus. Não deixe. Eu fui atender uma ocorrência onde um jovem caiu de moto, estava sem capacete. O corpo estava inteiro, mas bateu a cabeça, deu fratura, morreu, corpo inteiro. É importante você ter o capacete da salvação e não deixar que nada atinja a tua mente. Nutra a sua mente com coisas boas. O que é que você anda vendo na internet? O que é que você está olhando na internet? Nutra a sua mente com mensagens de paz. Não é para a gente ser bobão também não, irmão. Tem gente acha que crente é bobo, né? Que a gente não sabe de nada. Nós somos escravos. Não, é o contrário. Nós conhecemos a verdade. E quem conhece a verdade é livre. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A gente não pode ser bobo. Não podemos ser bobo. Mas eu quero encerrar com Filipenses capítulo 4. E o verso 7, que diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições em tudo sejam conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graça. Quando eu falo com ação de graça, que nem Filipenses 4 e 6 o apóstolo Paulo diz, ele fala uma coisa interessante, é um princípio da fé. É você pedir, fazer a sua petição, fazer com que a sua petição seja conhecida diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça. O que é ação de graça? Agradecer. Mas eu não recebi, é fé. Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. Fé com ação de graça. Qual é a tua ação de graça? Deus, eu não recebi essa bênção ainda, mas eu vou fazer algo, Senhor Deus, para a tua casa. Vou fazer algo para ti, Senhor Jesus. É uma ação de graça por algo que eu não recebi, porque eu tenho certeza que eu vou receber. Amém? Se coloque de pé. Jesus é a certeza de que nós teremos a vitória. Escute essa canção. Vou deixar ao vivo.